Neymar de última hora no Flamengo para o Mundial? A verdade. Negócio efetivado, olha o Jorginho aí, várias outras notícias do Flamengo, Matheus Gonçalves no Cruzeiro. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, minha parceira e meu parceiro rubro-negro. E neste dia, em 2001, Alessandro rezou e São Judas Tadeu chegou ao Maracanã. Tô lendo a nota do Flamengo. Pet caminhou, apontou, atirou e guardou. Gol do Pet sacramentou o tricampeonato carioca e ficou marcado na história do Mengão como um dos momentos mais cinematográficos já vistos no estádio jornalista Mário Filho, estádio do Maracanã. Portanto, aí, lá se vão muitos anos, né, meus amigos? 24 anos dessa conquista do Flamengo em cima do Vasco, nosso eterno freguês, junto, é lógico, da equipe do Palmeiras. Comenta aí onde você estava no gol do Pet, deixa aí no comentário. Eu nem lembro, porque eu tinha lá os meus 5 anos de idade, 4 anos de idade, enfim, acho que nem 4 eu tinha ainda. Mas vamos lá, ó, mais de 61 mil ingressos foram vendidos, galera, para o confronto entre Flamengo e Deportivo Táchira, jogo esse que acontece amanhã, casa cheia no estádio do Maracanã, não tenha a menor dúvida disso. O Flamengo realizou no CT Nildo-Urubu o último treinamento com foco total para essa partida que acontece amanhã no estádio do Maracanã. A atividade estava marcada para o período da tarde, aconteceu às 3h30 da tarde, e amanhã, meus amigos, é vencer ou vencer, porque se o Flamengo perder, se o Flamengo empatar, aliás, vai depender de que o Central Córdoba segure pelo menos o empate jogando contra a LDU na altitude. A LDU que, aliás, demitiu seu último treinador, o tal do Vitamina Sanches, que foi engolido em pleno Maracanã. Então, para não depender dessas situações, é só ganhar de uma equipe que já está eliminada, não tem chance de ir para a Copa Sul-Americana, não fez nenhum ponto, veio já tá na cidade do Rio de Janeiro com o time reserva, tá desmobilizada, então é só o Flamengo fazer a parte dele e colocar logo 1-0 no placar. Ó, notícia boa, hein, minha galera? Redução no Campeonato Carioca. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, atendeu ao desejo do Flamengo e Campeonato Carioca terá redução de 16 para 11 datas. O Clube Rubro-Negro confirma de que foi comunicado formalmente da mudança, mas aguarda a decisão agora assinada pela CBF. Informação do Pablo Rafael Rua, minha galera. Torcer para que tudo dê certo, porque o Campeonato Carioca hoje, ele mais atrapalha do que ajuda. Tem o seu valor histórico lá de trás, que era o campeonato mais importante que tinha entre os clubes. Entretanto, hoje é um mero início de temporada. É uma pré-temporada, digamos assim. Porque se você não ganha títulos grandes durante o ano, um brasileiro, uma Libertadores, ou então até mesmo uma Copa do Brasil, não valeu de porcaria nenhuma a sua conquista no Campeonato Carioca. Essa é a grande realidade. A gente comemora, quando perde também a gente fica meio bolado, mas depois, se ganhar alguma coisa realmente relevante, todo mundo esquece. Ainda mais que o Flamengo é o maior vencedor, não vai fazer a menor diferença na história do Flamengo. Ó, retorno na lateral, pessoal. Agora o martelo foi batido e já tá confirmado, hein? Matias Vinha já está 100% para voltar aos gramados. Resta agora o ok do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, para que o jogador apareça na lista de relacionados contra o Deportivo Táchira, ou seja, não é mais uma decisão médica, clínica, física, é uma decisão do treinador, que certamente está louco para contar com esse atleta, apesar da gente ter 2 bons laterais, o Alexandro arrebentando nessa temporada, o Estevão está até agora no bolso do Alexandro.
Entretanto, né, meus amigos, ter o Matias Vinha ali compondo o grupo é bom para o Flamengo, cada vez mais opções melhor, né? Até porque o Flamengo está com um monte de desfalque, né? Sobretudo ali para o meio do campo, aliás, tem informação sobre isso. Uma outra informação sobre a partida de amanhã, diante da equipe venezuelana do Deportivo Táchira, é que o Flamengo, pessoal, já definiu, aliás, a Conmebol definiu os uniformes. O Flamengo vai com a sua camisa vermelho e preto, seu manto vermelho e preto, seu calção branco e também meião vermelho e preto, o goleiro Agostinho Rossi predominantemente de azul, a arbitragem camisa azul, calção preto, meião azul, Deportivo Táchira predominantemente de amarelo, calção, camiseta, o meião, e o goleiro do Deportivo Táchira parece um roxo aqui, né? Eu sou meio daltônico, então de vez em quando eu acabo confundindo as cores aí, mas parece meio que um roxo aí, o turquesa, azul turquesa, tá aqui, enfim, tá aí o uniforme do goleiro do Deportivo Táchira, beleza? Ó, boa notícia no Flamengo. Alan, né, como preferir, treinou ontem com o elenco e também trabalhou hoje no CT Ninho do Urubu com os demais jogadores, ou seja, provável que ele volte a ser relacionado pelo técnico Felipe Luiz já para o jogo de amanhã, diante do Deportivo Táchira. A expectativa é boa também para que o Gerson esteja presente na lista de relacionados, ele que sofreu uma inflamação no joelho em função daquele gramado de plástico, ele foi dar uma freada aí e fez um movimento antinatural, né, para dar o passe, acabou travando o joelho naquele raio daquele gramado, mas ainda bem que não é nada grave e ele deve seguir para o jogo de amanhã também. Então tem notícia boa no Flamengo em relação a essa situação, beleza? Ó, Flamengo volta a ter 5 jogadores convocados para um jogo oficial da seleção brasileira após 45 anos, torcedor. Pois é, tal feito protagonizado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti, minha galera. Olha aí, né? O Mengão, presença maciça na seleção brasileira. A maioria dos atletas são ali do sistema defensivo rubro-negro, que vem contribuindo bastante, não à toa, é a melhor defesa do campeonato brasileiro, pessoal. Para você ver a diferença, né, de proporção para Flamengo e Botafogo, o Botafogo pega a Universidade do Chile hoje, né? Jogo que vai acontecer no estádio do Newton Santos, um verdadeiro mata-mata, porque se o Botafogo vencer, a Laú praticamente está eliminada. Se o Botafogo não vencer, o Botafogo está eliminado da competição, da Libertadores da América. Os chilenos da Universidade do Chile, nossa, eu vou torcer demais hoje para a Universidade do Chile, vocês podem ter certeza disso, eles invadiram completamente a cidade do Rio de Janeiro, tá? O Botafogo ele não conseguiu esgotar seus ingressos. O torcedor chileno começou a comprar ingresso na torcida do Botafogo e, em razão disso, o Botafogo travou a venda de ingressos. É sério, os caras invadiram o Rio de Janeiro. Agora, para o jogo de amanhã contra o Deportivo Táchira, já está esgotado os ingressos para a torcida do Flamengo. Você vê, um jogo de grande apelo, o atual campeão da Copa Libertadores da América, frente a frente, com um confronto que é praticamente mata-mata. Se não vencer, a Universidade do Chile estará eliminada. Não esgota o ingresso. E os chilenos que vieram lá do Chile estão esgotando, do Flamengo já acabou. Então assim, gente, cara, não tem comparação, cara. O negócio é assim. E vambora, Laú, vamos eliminar o chora-fogo da Libertadores, tá? Pra acabar com essa gracinha, essa marrinha deles aí, beleza? Atual campeão até o final da temporada vai acabar sendo, né? Não tem como dizer que não é, mas que porcaria. Ó, Conmebol define colombiano para apitar a partida entre Flamengo e Deportivo Táchira amanhã. Quem vai ser o soprador de apito é Carlos Ortega. Não conheço, estaria mentindo. Se eu conheço, vejo o campeonato colombiano. Do dia desse estava vendo Júnior Barranquilla e Atlético Bucaramanga. É lógico que não. Porra, e teria muito tempo para isso. Mas não, mesmo se tivesse, não ia ver. Deve ser ruim pra cacete.
ou deve ser bom, sei lá, não vejo, posso falar. É ele que vai apitar. O que eu gosto é que os árbitros, mesmo em campeonatos inferiores, árbitro é sério isso. Da Venezuela é melhor que árbitro brasileiro. É sério. Tem o Jesus Valenzuela, que é bom pra caramba, tá? Esse aí eu não conheço, tá? Que ele faça um bom jogo e, sinceramente, o Flamengo não tem que depender disso, tem que jogar bem e ganhar o raio desse jogo. Carlo Ancelotti, em entrevista à TV Globo, fala sobre como foi enfrentar o Zico, rapaz. Quando ele foi jogar lá na Udinese, o Carlo Ancelotti era jogador da Roma da Itália. Udinese também da Itália, evidente. E ele falou: o Zico já marcou um gol no meu time. Eu marcava o Zico na partida. Era jovem, era desesperado. Era desesperador. Ele marcou o gol e perdemos a partida. Nas primeiras partidas pela Udinese, fez uns 6 gols de falta. Increíble jogador, falou Carlo Ancelotti, que nesses primeiros movimentos fala em espanhol, né? Com a imprensa brasileira, e que dá para, se ele falar devagar, dá para compreender muito bem, né? Eu mesmo viajo aqui pela América do Sul, você acaba aprendendo um pouco do idioma, mas se eles falarem devagar, você consegue entender bem o que eles estão falando. Ele é italiano, mas ele fala muito bem espanhol, porque treinou o Real Madrid durante muito tempo, e são 2 idiomas provenientes do latim, né? O português também por exemplo, o francês também por exemplo, apesar que aí o francês já é mais complicado, pelo menos na minha opinião. S'il vous plaît, por favor. Tô aprendendo francês também. Mas vamos lá. José Boto deu entrevista à Rádio Renascença em Portugal falando sobre o Flamengo. E ele disse o seguinte: um clube como o Flamengo pensa em entrar em tudo para ganhar. São 40 milhões de adeptos. Não podemos pensar a longo prazo, mas temos uma ideia de como queremos jogar e não vamos mudá-la à mínima contrariedade. Temos de ganhar ou ter a obrigação de ganhar, disse José Boto. Inclusive, agora falando sobre o tema contratação, sobre renovação, saiu uma informação do GE, o Flamengo está bem otimista em renovar o contrato em breve de Guilherme Varela. Restam apenas alguns detalhes a serem acertados para que o jogador renove o seu contrato com o Flamengo, e tem que renovar. Vem jogando muito bem na lateral direita. Quando foi improvisado para jogar do lado esquerdo, jogou bem. Jogou como volante diante da equipe do Palmeiras, teve uma boa atuação. Aquele pênalti não foi pênalti. Primeiro, porque estava fora da área. Segundo, porque bateu na perna do Varela antes de bater na mão. Ainda tem essa situação e o VAR sequer checou isso. Então foi um pênalti absurdo que foi marcado para o Palmeiras, e o Agustín Rossi, juiz formado ali, né, o magistrado, né, foi lá, bateu o martelo e fez a justiça, né, que era a bola não entrar, beleza? Felipe Luiz e José Boto têm conversas, segundo o meu amigo Léo José, quase que diárias sobre novas contratações. Como sabem, o Flamengo não vai escancarar os cofres por ninguém na janela pré-mundial. O clube fará um esforço maior, se for preciso, na janela seguinte, do dia 10 de julho até o dia 2 de setembro, que essa que é de fato a considerada segunda janela do ano. Teremos essa janela no meio aí, intermediária, em função do Flamengo estar no Mundial de Clubes, beleza? O Cruzeiro, segundo a Raíssa Simplício e o Thiago Fernandes do portal Goal Brasil, está interessado na contratação de Matheus Gonçalves do Flamengo e estuda realizar uma proposta pelo jogador de 19 anos, beleza? O técnico Leonardo Jardim aprovou o nome do jovem meia atacante, pessoal. Eu acho o Matheus Gonçalves um bom jogador. Acho que ele tem que ser melhor trabalhado, sobretudo fisicamente. Carcaça de grilo, chassi de passarinho. Ele tem que ganhar um músculo, tem que ganhar um corpo, entendeu? Eu poderia até emprestar um pouquinho aqui da gordurinha para ele, né? Enfim, dar um tranco nele, ele cair. Lógico, não pode ficar pesado, mas
força, por exemplo, o Alacian, ele é rápido, ele tem, você vê que ele tem um porte físico melhor, então acho que ele precisa sobretudo disso, porque os adversários tomam uma bola muito fácil dele, pelo menos eu penso dessa forma, beleza? Neymar no Flamengo? Pessoas próximas a Neymar entraram em contato com o patrocinador master do Flamengo para saber do desejo de tê-lo no clube. É um movimento embrionário, ou seja, é um movimento inicial. Mas José Boto, diretor técnico de futebol, enfim, essa informação que trouxe foi o Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro, e ele até coloca aqui que o José Boto negou a vinda do Neymar. Conversando com um dirigente do futebol do Flamengo, eu já disse aqui, perguntei eles, e o Neymar? Um monte de gente me pergunta sobre o Neymar, Pedro. O Neymar vai sair, o Neymar deu entrevista lá dizendo que não sabe se vai ficar, um tom já de despedida do Santos, parece que não encaixou, o time lá é ruim pra cacete, ele tá puto com isso, é evidente que ele tá puto com isso, que o time é ruim, ele também não consegue jogar, lesiona toda hora, fazendo react aí, preocupado em Kings League, entendeu? E aí eu perguntei, a pessoa falou, olha, eu não quero, porque ele vai vir pra cá pra arrumar problema. E outra coisa, aqui no Flamengo, ele é igual o Lohan. Tô falando as palavras, aqui no Flamengo ele é igual o Lohan. E não vai ter cama no ônibus pra ele não, porque parece que ele solicitou um ônibus com uma câmera pra ele. Aqui no Flamengo ele não vai ter isso. Hã? Falou, né? Então, gente, a chance do Neymar no Flamengo ele quer, é evidente que o Neymar quer vir pro Flamengo, isso aí é claro, até porque seria a bala de prata dele, parece que nem o futebol, a Liga Americana de Futebol quer ele lá, ainda mais que é uma série de gramados sintéticos, ele tem esse problema físico, na Europa ninguém quer, na Arábia Saudita ele saiu terrível, os torcedores lá, ele virou chacota lá, no Catar não tem proposta, então estão oferecendo ao Flamengo porque é evidente que ele quer. Agora, além de ser caro, o Neymar para mim é jogador de futebol. Ele tá mais para um influencer sério do que para jogador de futebol. Pelo menos, se por um acaso ele viesse ao Flamengo, tinha que acabar tudo isso. React, não vai fazer. Kings League, você não vai aparecer lá. Mas que isso, Pedrão? Mas não, mas ele tem que estar concentrado em jogar futebol, meu irmão. Não ficar aí, sabe? Aí fica um monte de baba-ovo em volta. Ai, coisa ridícula, cara. Enfim, mas vamos lá. Próximo de se tornar o novo reforço do Flamengo, o Jorginho se despediu do Arsenal em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira, torcedor rubro-negro. Tá chegando a hora, hein? O empresário do Jorginho esteve reunido com a diretoria do Arsenal para finalizar a rescisão de contrato, beleza? O Jorginho, como eu já venho falando aqui, para ele ser anunciado oficialmente como jogador do Flamengo, faltam alguns mínimos detalhes, mas eu já venho dizendo aqui há muito tempo que ele já é jogador do Flamengo, porque eu conversei também com uma pessoa que está envolvida diretamente nas negociações e falou, já é nosso. Chega ou quando? A gente vai dar uma colher de chá para ele, porque ele vai se casar, né, com a irlandesa lá, a esposa dele, eles têm um grande casamento, e ele vai curtir a lua de mel e vai chegar no Rio dia 6. No máximo dia 7, mas a tendência é que chegue dia 6, na cidade do Rio de Janeiro, e lógico, a Pedro RNTV estará lá para fazer a cobertura da chegada do Jorginho. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.